O projeto Anjo da Esperança auxilia nas necessidades da produção do programa Na Mira da Verdade, para que mais pessoas conheçam as verdades reveladas por Deus. Junte-se a este projeto e ajude a transformar vidas. Sou Anjo. Sou Novo Tempo. Olá! Hoje eu começo lendo um texto muito interessante no Novo Testamento, que diz o seguinte, Jesus falando isso que eu vou ler aqui. Ninguém subiu ao céu a não ser o Filho do Homem que desceu do céu. Por que Jesus disse isso? Se a palavra de Deus já diz que Enoque, Elias, Moisés já estariam no céu? Como entender essa afirmação de Jesus, se logo depois, no momento da transfiguração, apareceu Enoque e Elias, ou melhor, Moisés e Elias? Se Jesus está dizendo que ninguém subiu ao céu, a não ser ele que desceu, como entender essa afirmação de Jesus? Esta e muitas outras questões você vai saber e aprender agora, pois está no ar, Na Mira da Verdade. Olá, seja muito bem-vindo. Já nos conectamos com o Brasil e o mundo através das ondas do rádio, da internet e da TV Novo Tempo espalhada por todo o nosso país. Você é muito bem-vindo, é você quem faz esse programa. Este é o programa Na Mira da Verdade, um programa de perguntas e respostas bíblicas. As suas dúvidas, os seus questionamentos, sejam bíblicos, teológicos, sobre religião, o que você quiser, não tenha preconceitos. Pergunte pra gente, que nós vamos colocar na mira da verdade e responder à luz da palavra de Deus. Esse é o programa Na Mira da Verdade, um programa de pergunta e respostas bíblicas. Participe do programa. Vamos começar cumprimentando meu amigo, parceiro, professor Leandro Quadros, quem sempre está na mira. E aí, professor, tudo bem? Estamos aí, meu amigo, graças a Deus. Estou aqui com alguns abraços, Tito, para mandar rapidamente. Sim. Um abraço para o Evandro, da Igreja de Morada da Serra, Belo Horizonte, e também para a Igreja de Jardim Angélica de Guarulhos. E agradecer, não é, Tito, aos nossos telespectadores que com tanto carinho tem escrito para nós e participado do programa e feito o programa acontecer. Enviem as perguntas de vocês, não deixem de pedir também o estudo bíblico, para nós vai ser sempre uma satisfação ajudar a vocês de algum modo no entendimento daquilo que a Bíblia tem a nos dizer nesta ocasião. É isso mesmo, professor, e a gente manda já abraços especiais quem nos acompanha através das TVs por assinatura, estão espalhadas aí pelo Brasil. Você que talvez esteja assistindo aí pelo canal 184, você que está assistindo pelo canal 214, 14, são emissoras, são retransmissoras de TV por assinatura que estão transmitindo os nossos sinais. Seja muito bem-vindo. Esta é a TV Novo Tempo, seu canal da esperança. E aqui no programa Na Mira da Verdade você vai ter a chance ao vivo de fazer as suas perguntas e nós vamos respondê-las baseadas na palavra de Deus, tá bom? Professor Leandro Quadros, nós já começamos falando sobre esse texto que aparentemente não dá para entender por que Jesus disse isso. Porque se Jesus é Deus e a palavra de Deus já diz que Moisés foi ressuscitado, Elias subiu ao céu, Enoque estava no céu. Por que Jesus disse isso, professor? Isso é um ponto onde a gente pode colocar em prova a fidelidade da palavra de Deus e como é que a gente pode explicar isso para o nosso telespectador? É uma pergunta, amigo Tito, interessante, porque realmente esse texto de Jesus Cristo, de João 3,13, parece contradizer outros textos bastante claros sobre o assunto. Ali em Gênesis 5:24, aprendemos que Enoque foi levado por Deus em vida para o céu, não conheceu a morte, como diz Hebreus capítulo 11. Depois nós lemos em 2 Reis capítulo 2 que Elias também foi levado vivo para o céu. Ou seja, esses dois casos nos mostram que pessoa alguma irá
para um plano espiritual em espírito. Deus, quando levar o ser humano para um plano espiritual, levará corpo, alma e espírito, ou seja, o ser como um todo, não é? E aí lemos em Mateus 17 e Judas 1:9 que Moisés, para aparecer para Cristo no Monte da Transfiguração, Moisés foi ressuscitado e depois foi levado ao céu. Então percebemos que pessoas já se encontram no céu. Até mesmo ali em Mateus 27, 52 e 53, percebemos que um grupo de pessoas que foi ressuscitada com Cristo para testemunhar da ressurreição dele, essas pessoas foram para o céu como troféus de Jesus da vitória dele sobre a morte, como podemos ali deduzir da leitura de Efésios 4, 8 e 9. Agora, como harmonizarmos esses textos com João 3,13? Nós precisamos ler o versículo 12 do capítulo 3 e entendermos um problema de ordem cultural e teológica que se encontrava por trás dessa situação aqui. Vamos ler primeiramente João 3, 12 e 13 e aí vamos fazer um link entre os dois versículos para você e eu percebermos que a Bíblia não se contradiz. Aqui é um princípio de interpretação importante. Se a Bíblia se contradiz, o problema está em nós e não na Bíblia. Porque quando estudamos os detalhes, percebemos que realmente nós cometemos algum erro, algum equívoco. Porque a Bíblia, ela se autoexplica. E como que nós sabemos que a Bíblia se autoexplica? Pela metodologia de Cristo ao ensinar a Bíblia. Quando você lê Lucas 24, 27 e 44, você percebe que Cristo utilizava porções diferentes da Bíblia para explicar a Bíblia. Então, quando você deixa a Bíblia se autoexplicar, você percebe que a Bíblia não se contradiz. Então, vamos ler João 3, 12 e 13 e vamos fazer um link entre esses dois versículos aqui. Eu lhes falei de coisas terrenas e vocês não creram. Como crerão se lhes falar de coisas celestiais? Ninguém jamais subiu ao céu, a não ser aquele que veio do céu, o Filho do Homem. Se você pegar o verso 13 isoladamente, você vai concluir que realmente aqueles personagens que eu mencionei anteriormente, eles não foram para o céu em vida. Agora, se você linkar com o verso 12, você resolve o problema. Cristo está tendo aqui uma discussão com líderes religiosos, e aí no verso 12 ele diz assim: se eu falo de coisas terrenas e vocês não querem acreditar, imagine se eu falar para vocês de coisas celestiais. Aí você tem que linkar esse verso 12 com o verso 13. E aí ele está dizendo o seguinte: ninguém jamais subiu ao céu para falar das coisas celestiais a vocês, a não ser eu que de lá desci. O problema teológico também com o qual Cristo está lidando aqui, de acordo com o comentarista Adam Clarke, comentarista metodista, é o seguinte: os judeus acreditavam que Moisés havia subido ao céu para trazer a lei aos israelitas e depois aos judeus, não é? Então Cristo aqui está também refutando essa ideia equivocada. Cristo está dizendo assim: ninguém subiu ao céu para trazer as mensagens de Deus para a humanidade, a não ser o próprio Cristo que de lá desceu. Então Cristo não está contradizendo outros trechos da Bíblia que ele mesmo conhecia. Jesus conhecia Gênesis 5:24, onde é dito que Enoque foi trasladado. Cristo conhecia 2 Reis capítulo 2. Cristo foi quem ressuscitou Moisés para que ele pudesse ir ao céu. Quando lemos ali Judas 1:9 e lemos também Mateus 17, 1 a 4. Então você precisa linkar os dois versículos e você vai perceber que ninguém subiu ao céu para falar dos assuntos celestiais, a não ser Cristo que de lá desceu. E portanto, não encontramos aqui uma contradição bíblica. Simplesmente encontramos mais um exemplo de que quando deixamos a Bíblia se autoexplicar, ela mesma resolve os seus aparentes problemas. Muito bem, professor.
Bom, para você participar do programa Na Mira da Verdade, basta você mandar as suas dúvidas para o nosso SMS. O número é 12. Hoje você não vai ter a chance de pegar aí, o sinal não vai aparecer na TV. Mas você que está acompanhando, de repente, quando acompanhar as reprises, sim, vai poder ver. Mas anota aí, o número é 12 98151 0101. 12 981510101. Você manda suas perguntas, eu recebo aqui na hora, como já está chegando muitas perguntas, ou você pode participar através das nossas redes sociais. Pelo Facebook, namiradaverdade.nt. Pelo Twitter, @namiradaverdade. E ainda você tem a chance de acessar o nosso blog, novotempo.com/Na Mira da Verdade, tá bom? Mande as suas perguntas pra gente e a gente vai colocar o professor na mira da verdade e ver se ele responde mesmo baseado na palavra de Deus. Como essa que chegou aqui pelo nosso Facebook, quem mandou foi o Gerson Tenório, e ele diz o seguinte: boa noite, professor Leandro Quadros, professor Tito. Gostaria de saber por que em Mateus 24:20 Jesus falou que devemos orar para que a nossa fuga, no fim, não aconteça no sábado. Ora, professor, Jesus disse isso lá em Mateus 24, mas por que ele afirmou isso? Para que a gente orasse, para que a nossa fuga não caísse no sábado. E também fala mais, ai das grávidas. Afinal de contas, o que vai acontecer, professor? Como é que a gente tem que passar por esse momento no final dos tempos? Vai haver aí uma perseguição? Como é que é esse negócio? Pois olha, aqui em Mateus 24 se misturam sinais da destruição de Jerusalém no ano 70 depois de Cristo e sinais que antecederiam a volta de Cristo no fim dos tempos, né? Então tá mesclado aí, tem dois significados, é isso? Tem dois tipos de sinais, Tito. Então, aqui no verso 19, muitos cristãos equivocadamente costumam dizer por aí, não é recomendável ter filhos atualmente porque está perto de Jesus voltar. Pessoas que, infelizmente, não leem a Bíblia descontextualizadamente. Quando Cristo falou, ai das grávidas naquele dia, obviamente está falando do momento em que Jerusalém foi cercada, não é, pelos romanos, e os romanos eram soldados impiedosos, não é? Eles matavam as grávidas, tiravam o feto da barriga delas com a espada. Então, por isso que ele falou, ai das grávidas. Então, é importante nós lermos a Bíblia dentro de um contexto para não criarmos lendas que não fazem parte do texto bíblico, não é? Agora, o verso 20, quando fala assim, orem para que a fuga de vocês não aconteça no inverno e nem no sábado, acontece pelo seguinte, existem obviamente outras interpretações, mas a princípio eu sou mais adepto da interpretação contextual que diz o seguinte, se eles tivessem que fugir de Jerusalém no inverno, era muito mais difícil. E outra, se o cerco da cidade de Jerusalém no ano 70 fosse no sábado, pegá-los seria muito mais fácil, porque todos estariam o quê? Reunidos adorando a Deus. Então esse texto aqui é uma forte evidência para nós. Eu convido a todo irmão evangélico e católico a meditar nesse texto. Cristo está falando nesse texto que 70 anos depois da cruz, os judeus cristãos continuariam guardando o sábado e não o domingo, hein? Então, reflita nisso com carinho e deixe de lado aquela ideia de que os pais da igreja são fonte segura de autoridade doutrinária no lugar da Bíblia. Se Cristo falou que eles deveriam orar para que a fuga deles não ocorresse no sábado, porque eles seriam pegos por estarem juntos, reunidos, adorando a Deus no sábado, é óbvio que 70 anos depois da cruz, eles estariam observando o sábado e não o domingo como dia santificado. Ok, professor. Muito bem, as próximas perguntas aqui estão, olha, daquelas capciosas, hein, meu amigo? Se prepara aí porque vem uma boa que chegou pelo nosso blog. Quem mandou foi a Cláudia, ou melhor, o Cláudio Eduardo de Belo Horizonte. Ele diz o seguinte, olha aí, professor. Por que o rito do batismo é realizado apenas por pastores, se Jesus em Mateus 28:19 disse que nós poderíamos batizar pessoas? Porque somente os pastores batizam pessoas? Jesus realmente disse isso, professor, que qualquer um poderia batizar?
E como é que é? Por que que hoje apenas pastores têm autoridade para fazer o batismo? Veja bem, a Bíblia não é clara a respeito deste assunto. Certa ocasião, Paulo falou o seguinte: eu não fui enviado para batizar, mas para pregar o Evangelho. Então, Cristo realmente deu a ordem aos seus seguidores para batizarem. Ali em Mateus 28, 18 a 20. Ide, portanto, fazer discípulos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Agora, Cristo não especificou se seriam só pastores ou se seriam só presbíteros ou quem fosse. Cristo preferiu deixar este assunto para que cada filho seu assim o decidisse. Mas por uma questão de organização, não é? Eu creio que se qualquer pessoa saísse por aí batizando, a coisa ia ficar muito bagunçada, não é? Muitos não iriam seguir critério algum para batizar uma pessoa. E nós sabemos que a Bíblia estabelece alguns critérios, não é? Primeiro em Atos 2, 37 e 38, a pessoa tem que arrepender-se. Atos capítulo 8 mostra que a pessoa tem que crer em Cristo. Então existem critérios. Então mesmo que a Bíblia não defina, só pastor batiza, ou só presbítero batiza, ou só apóstolo batiza, 1 Coríntios 14, 33 e 40 ensinam-nos que tudo deve ser feito com decência e ordem. Então Deus deixou a critério dos seus filhos decidirem qual das melhores maneiras poderíamos fazer para que tudo fosse feito com ordem. Não é? Agora, dizer que a Bíblia especifica qual pessoa tem que batizar, realmente a Bíblia não é essa a preocupação do texto bíblico, né? Muito bem. A próxima pergunta chegou aqui por SMS. Deixa eu ver aqui. O Edson, ele diz o seguinte: meus amados, por favor, me ajudem a entender o que está escrito em Gálatas 23, ou melhor, Gálatas 3, versos 23 e 24. Vamos ler o que está escrito ali para a gente poder contextualizar a pergunta, professor. Ali em Gálatas 3, 23 e 24 diz o seguinte: mas antes que chegasse o tempo da fé, nós éramos prisioneiros da lei, até que fosse revelada a fé que deveria vir. Assim, a lei ficou tomando conta de nós até que Cristo viesse para podermos ser aceitos por Deus, por meio da fé. Isso quer dizer, então, professor, que aqui a lei foi válida até Jesus voltar. Ou melhor, até Jesus vir aqui, porque se Jesus veio aqui, a partir daí ela passou a não valer mais. É isso mesmo que Gálatas está dizendo aqui? Como que a gente entende esse texto aqui para o nosso irmão Edson? Vamos lá, amigo Tito. Veja bem, irmão Edson. Aqui nesse texto aparece uma expressão muito interessante, a expressão tutor. O que era um tutor? Nós temos que entender isso aqui no contexto que Paulo utilizou. O tutor era um indivíduo escravo que era responsável por orientar o filho de um dono, desse escravo, até a idade madura, onde este filho pudesse tomar a decisão por si mesma. Ele chegando numa idade madura, ele não precisava mais do tutor para orientá-lo, certo? Então Paulo está comparando a lei aqui a um tutor. A lei serviu como um tutor, ou seja, nos encerrava nela para evitar com que nós ficássemos toda hora sendo pecadeiros, fazendo do pecado um estilo de vida. Só que chegamos num nível espiritual em que Cristo veio e agora nos mantemos ligados a Cristo pela fé, de modo que não estamos mais subordinados a este tutor, porque Cristo, pelo seu poder transformador e regenerador, nos mantém em harmonia com os princípios de Deus. Agora a pergunta é: quando o indivíduo ele não estava mais sob o cuidado do tutor, ele estava livre para desobedecer todas as instruções que ele havia aprendido do seu tutor, do seu professor ao longo da vida? Não. Por quê? Porque esperava-se que ao esse indivíduo adquirir a maturidade, a partir dali, ele viveria sem o tutor, pressionando-o, colocando-o nos trilhos para ele fazer a vontade do seu pai, não é? Do dono do escravo, dono do tutor que guiava o filho. Então a mesma coisa acontece em relação à lei, não é? Cristo
adquirimos uma maturidade espiritual em Cristo de tal maneira que não precisamos ficar ali presos na forma escrita da lei. Agora, Cristo mesmo nos guia pelos seus caminhos. Ele não está aqui tirando a lei da nossa vida, mas simplesmente mostrando que por estarmos num estágio de maturidade espiritual diferente, nós agora nos guiamos pela fé em Cristo. Mas a lei continua tendo o seu papel na nossa vida, porque Hebreus 8:10 diz que ela é escrita no nosso coração. Tá? Então pensa na imagem do tutor, como Paulo empregou neste contexto, e não se esqueça de uma coisa também. Paulo em Gálatas, ele não é contra a lei de Deus. Se você ler, por exemplo, o capítulo 5, né, e o capítulo 6, você percebe que mesmo o cristão sendo salvo pela graça, a graça rende frutos na vida desse cristão, certo? E esses frutos estão atrelados à obediência à lei, capítulos 5 e 6. Agora, Paulo é contra um sistema religioso que coloque a lei como meio de salvação. Então, tenha essas ideias em mente e você não terá dificuldades para entender esse texto de Gálatas e o restante desta carta importantíssima que Paulo escreveu sobre a justificação pela fé. Muito bem, professor. Para você participar do programa, basta mandar as suas perguntas por SMS. O número é 12 98151 0101. Ou então acessando as nossas redes sociais pelo Facebook, namiradaverdade.nt, pelo Twitter, @namiradaverdade. E ainda você tem o blog, que você pode participar também, além de aprender os mais diversos temas que colocamos ali, semanalmente, diariamente, para que você possa aprender mais sobre a palavra de Deus. novotempo.com/namiradaverdade. Essa pergunta agora vem pelo Twitter. Quem mandou foi o Brauna Júnior e ele diz o seguinte: boa noite, continuo em dúvida quanto à questão dos alimentos impuros. É que em Marcos 7, 18 a 19, aparece-me clara a afirmação quando diz: ao dizer isso, Jesus declarou puro todos os alimentos. Assim, se Jesus declarou puro todos os alimentos, por que algumas religiões consideram a carne de porco impura? Deus ilumine todos vocês. Professor, naquele texto de Marcos 7, 18 a 19, o que Jesus estava querendo dizer ali com aqueles alimentos, que todos os alimentos são puros? E por que nós aqui, principalmente, defendemos e apresentamos e mostramos que os alimentos impuros são condenados por Deus? E esses alimentos estão descritos lá em Levíticos. Por que algumas religiões, os adventistas do sétimo dia, condenam, por exemplo, a carne de porco, o peixe de couro e tudo mais? Sendo que lá no Novo Testamento, Jesus aparentemente diz que todos os alimentos são puros. Vamos lá. Primeiramente, essa expressão aqui em Marcos 7,19, que diz assim: ao dizer isso, Jesus declarou puros todos os alimentos. Nós não podemos pegá-la isoladamente, querido irmão, porque se pegarmos ela isoladamente, nós vamos criar sérios problemas no texto bíblico. Você quer ver uma coisa? Eu posso interpretar o seguinte: então Cristo está considerando puro o churrasquinho de cobra, o churrasco de cachorro, né? O churrasco de cavalo. Não é isso que o texto está dizendo? Então nós temos que fazer uma pergunta para o texto. Quando Cristo falou isso, com quem ele estava conversando? Olha ali o capítulo 7, verso 1. Os fariseus e alguns mestres da lei. Então, quando Cristo declarou puros todos os alimentos, ele estava conversando com quem? Com fariseus e mestres da lei. Pergunto a você: na mesa de um judeu, existiam carnes imundas? Não existiam. Então, uma primeira informação nós já temos aqui: o assunto em discussão não é carne imunda. Então, qual é o assunto, Leandro, se Cristo está afirmando claramente que declarou puros todos os alimentos? Bom, o assunto não é carne imunda porque ele está falando com judeus. E na mesa de judeu não tem carne imunda. Vamos ler aqui o início de Marcos 7 e aí a sua dúvida será esclarecida. Marcos 7, 1 em diante. Os fariseus e alguns mestres da lei vindos de Jerusalém reuniram-se a Jesus. E viram alguns dos seus discípulos
comerem com as mãos impuras, isto é, por lavar. Os fariseus e todos os judeus não comem sem lavar as mãos cerimonialmente, apegando-se assim à tradição dos líderes religiosos. Quando chegam da rua, não comem sem antes se lavarem. E observo muitas outras tradições, tais como o lavar de copos, jarros e vasilhas e metal. Então os fariseus e os mestres da lei perguntaram a Jesus: por que os seus discípulos não vivem de acordo com a tradição dos líderes religiosos, em vez de comerem um alimento com as mãos impuras? Você percebeu? O problema em Marcos 7 não é alimento imundo, mas comer um alimento com as mãos imundas. Havia a chamada tradição dos anciãos, que eram mandamentos orais dados pelos líderes religiosos e que, na verdade, agregavam coisas à lei de Moisés e que Deus não havia dado. Um desses mandamentos era que o indivíduo deveria lavar as mãos cerimonialmente, não por uma questão de higiene, mas ele deveria lavar as mãos diversas vezes, inclusive alguns objetos, para ele poder purificar esse alimento para ele comer. Então você tem que ligar o verso 19 com esse contexto aqui imediato de Marcos 7. Então, quando afirma que Cristo considerou puros todos os alimentos, ele considerou puros todos os alimentos independente de comê-los sem lavar as mãos ou não, neste ritual de purificação ensinado pela tradição dos anciãos. Este é o contexto. Carnes imundas não fazem parte da discussão, porque na mesa dos judeus não entravam carnes imundas. Tá ok? E uma outra coisa para finalizar, lembre-se do princípio de 1 Coríntios 6, 19 e 20, querido irmão. Ali é dito que o nosso corpo é o templo, é o santuário do Espírito Santo. Ou seja, se o nosso corpo é o santuário do Espírito Santo, se é errado você e eu jogarmos lixo dentro de um templo, dentro de uma igreja, mais errado ainda é jogarmos lixo para dentro do corpo, que é o templo do Espírito Santo. Então, se o nosso corpo foi comprado pelo sangue de Cristo, precisamos cuidar deste corpo, porque o corpo afeta a mente afeta o corpo, a nossa natureza é integral, é holística, então a nossa espiritualidade saudável depende de um corpo saudável. Um corpo saudável depende de uma espiritualidade, de uma mente sã. Então não ingerimos carnes imundas porque queremos preservar o corpo nas melhores condições possíveis para que a nossa mente se comunique ainda melhor com Deus e receba melhor as suas impressões. Tá ok? Então considere esses princípios e você vai perceber que não utilizando coisas impróprias para o seu corpo, a sua mente, a sua espiritualidade será ainda melhor. Muito bem, professor. Nosso tempo não para aqui. Aproveite o intervalo, formule as suas perguntas, manda pra gente. A gente vai rapidamente para o intervalo, mas a gente volta já já. Já estamos de volta, agora são 9 horas e 34 minutos, estamos ao vivo. Esta é a TV Novo Tempo e aqui é o programa Na Mira da Verdade, um programa em que você pergunta e nós colocamos o professor na mira e respondemos à luz da Palavra de Deus. Portanto, participe do programa mandando os seus questionamentos. Para você participar, você pode mandar a sua pergunta para o SMS. O número é 12 98151 0101. Mas esse telefone é só para SMS, não para ficarem ligando aqui como estão ligando. Manda o seu torpedinho para a gente e a sua pergunta pode estar na mira. Você também pode participar através das redes sociais. Pelo Facebook, namiradaverdade.nt, pelo Twitter, @namiradaverdade, e ainda você tem o nosso blog, que além de você conhecer todo o conteúdo que a gente coloca ali sobre a Palavra de Deus, assuntos dos mais diversos, que você pode se aprofundar mais no estudo da Palavra de Deus, você tem a chance de mandar as suas perguntas para a gente também.
Na Mira da Verdade, é novotempo.com/Na Mira da Verdade, é o nosso blog. E olha só, lá no nosso blog, você ainda tem a chance de clicar nesta imagem que você vai ver lá. Verdades para o Tempo do Fim é uma revista, é um curso bíblico que nós oferecemos gratuitamente para você. Para você ter essa revista aí na sua casa, você tem que entrar lá no nosso blog, novotempo.com/Na Mira da Verdade. Você vai ver a imagem dessa revista. Deixa eu ver se a gente consegue mostrar ela de pertinho aqui para você, ó. Esta aqui é a revista, você vai clicar nela e você vai ser direcionado para um lugar onde você vai colocar os seus dados postais, para que a revista possa chegar aí na sua casa direitinho, tá bom? É um presente que nós oferecemos para você. É um curso bíblico, são 16 lições e no final ainda você tem os questionários para você preencher aqui, baseado naquilo que você estudou. E se você mandar os seus questionários para a gente, aqui tem, vem dizendo como que você faz para mandar para a gente, você vai ganhar ainda um outro presente. Você vai poder escolher de 3 CDs, um deles. Um é para solos, o outro é para grupos e quartetos e o outro para duetos. Então você tem três CDs que você vai poder escolher um deles como mais um presente para você, por você ter completado o curso bíblico. Olha, mais de 150 mil pessoas já estão estudando a Palavra de Deus através do Verdades para o Tempo do Fim. Por que você não pede o seu agora mesmo? Entra lá no nosso blog, novotempo.com/Na Mira da Verdade. É o nosso presente para você, tá bom? Vamos lá. Professor Leandro Quadros, tem uma pergunta aqui no Twitter. Quem mandou foi o Ravi Rangel e ele diz o seguinte: afinal, se o inferno não existe, por que a palavra inferno está na Bíblia? O que significa inferno, afinal de contas? Lá em 2 Pedro 2,4, o que quer dizer isso daí, professor? Realmente, nós aqui falamos que não é que a questão do inferno não existe, é que não existe agora, né? Como é que a gente pode entender a questão do inferno? Porque a Bíblia tem vários textos que falam sobre o inferno, sobre o lago de fogo, enfim. O que é isso? Quando vai ser isso? Se já existe, não existe? Como entender a questão do inferno? Vamos lá, amigo Tito. Veja bem, queridos. A palavra inferno, ela é uma palavra latim, né? Então ela não deveria aparecer em nossas Bíblias, né? As palavras que aparecem em nossas Bíblias, por exemplo, aqui em 2 Pedro 2,4 é a palavra tártaros. Agora, Jesus utiliza muito a palavra Guiena. Na Bíblia se utiliza também no hebraico a palavra Seol. Então os tradutores pegaram essas palavras originais e colocaram por inferno. Mas os tradutores fizeram isso tendo como base os seus pressupostos na crença da imortalidade natural da alma. Agora, a palavra inferno não deveria estar na Bíblia, ela em si, porque é uma palavra latim e a Bíblia originalmente não foi escrita em latim. A Bíblia foi escrita em hebraico, trechinhos em aramaico e depois em grego, não é? Então, o recomendável é você analisar o termo original e ver em que contexto ele é empregado. Em alguns momentos, o termo Seol se refere figurativamente ao mundo dos mortos, sepultura. Cristo utiliza o termo Guiena, que é traduzido por inferno, em Marcos capítulo 9, 45 a 44. Ele se utiliza para se referir ao lago de fogo que punirá e depois aniquilará os ímpios depois do milênio, de acordo com Apocalipse 20, certo? E em 2 Pedro 2,4, o significado é outro. Vou ler para você aqui. Posso ler aqui na linguagem de hoje, professor? Leia, Tito. Olha, na linguagem de hoje diz o seguinte: pois Deus não deixou escapar os anjos que pecaram, mas os jogou no inferno e os deixou presos com correntes na escuridão, esperando o dia do julgamento. Quando a gente lê esse texto aqui, professor, realmente dá a entender que foi o que aconteceu, que eles estão lá queimando, esperando até o dia do julgamento. Se não é isso, como é que a gente entende esse texto? Olha como é bom, Tito, nós lermos, além de lermos nas entrelinhas, lermos algum texto paralelo para vermos ao que esse termo se refere. Aqui você leu, Tito, que Deus está reservando esses anjos para o dia do juízo. Exatamente. Então, se Deus está reservando-os para o juízo, isso quer dizer que eles não estão sendo atormentados.
mas eles estão presos com correntes, como diz o texto aqui. Então, agora, o ser humano já começa a imaginar que eles estão lá presos, acorrentados, como é que é? Aí é que está o detalhe. Aí teríamos que ler aqui um outro texto paralelo, que é Mateus capítulo 8, que eu até abri aqui enquanto você lia, Mateus 8, 29. Quando Cristo se deparou com duas pessoas possessas, esses demônios gritaram da seguinte maneira, Mateus 8, 29. Que queres conosco, filho de Deus? Vieste aqui para nos atormentar antes do devido tempo? Isso. Então veja, até o próprio demônio sabe que o momento do castigo dele é no futuro. Agora, nós temos que analisar o quê? Correntes literais prendem seres espirituais? Não. Esse termo aqui, tártaro, no original, ele se refere mais a uma condição espiritual depravada desses anjos maus do que a um lugar específico. Os comentaristas têm explicado esse termo da seguinte maneira, né? Por quê? Aqui diz o seguinte, Deus não poupou a anjos que pecaram, mas os lançou no Tártaros, prendendo-os em abismos tenebrosos, a fim de serem reservados para o juízo. Então o texto estaria dizendo o seguinte, já que esses anjos pecaram, Deus os entregou às trevas morais, já que eles abandonaram o seu estado de pureza. Eles foram expulsos para onde, de acordo com Apocalipse 12, 7 a 9? Para a terra. Eles, por terem abandonado o estado de pureza, estão em trevas morais e estão aqui em nosso planeta Terra, aguardando o dia do juízo, quando eles serão lançados no lago de fogo, depois do milênio, como diz Apocalipse 20, para serem castigados e depois aniquilados. Agora, se pegarmos o termo inferno ou tártaros no original e interpretarmos como os gregos interpretam, aí nós vamos colocar na Bíblia uma ideia totalmente alheia, não é? Então eu recomendo que o nosso telespectador pense da seguinte maneira, o termo aqui se refere mais à condição espiritual depravada desses seres do que a um local específico. Pedro não tinha um lugar físico em mente. Ele está falando que Deus entregou esses seres, não é? A sua condição espiritual deplorável, já que eles abandonaram o seu estado de pureza. Mas não se refere a um local específico, até mesmo porque em Mateus 8, 29, os próprios demônios sabiam que o tempo deles serem atormentados ainda não havia chegado. Ok, professor, muito bem. Para você participar, você pode mandar o seu torpedinho SMS para 12 981510101. Manda para mim que eu recebo aqui na hora, tá bom? Ou então pelo nosso blog novotempo.com/Na Mira da Verdade. Você tem várias formas de participar do programa, vou falando aqui a você, você vai anotando aí e manda a sua pergunta. Essa, por exemplo, veio pelo nosso blog. Professor, cometi pecados no passado como aborto e adultério e não consigo me perdoar. Por isso, embora na minha igreja digam que Deus já me perdoou, o que a Bíblia fala sobre isso para me confortar? Estou muito triste e preciso de ajuda. Por favor, me ajudem. E aí, professor, como entender essa questão, como dar esse alívio para essa nossa telespectadora, professor? Pois olha, eu vou ler para você, minha amiga, um texto de alguém que fez algo parecido com o que você fez e até pior, e Deus perdoou ele. Então Deus pode perdoar você também. Segundo Crônicas, capítulo 33, falando do rei Manassés, foi um dos reis mais perversos do reino de Judá. Entre as coisas que esse indivíduo fez, olha o que ele chegou a fazer. Segundo Crônicas 33, verso 6. Chegou a queimar seus filhos em sacrifício no vale de Ben-Hinom. Praticou feitiçaria, adivinhação e magia, e recorreu a médiuns e aos que consultavam os espíritos, fez o que o Senhor reprova, provocando a ira.
Ou seja, das muitas coisas abomináveis que Manassés fez, ele queimou os próprios filhos em sacrifício às divindades pagãs. E depois que Deus permite que o rei da Síria invada o reino de Judá e leve Manassés preso a ganchos para o Império Assírio, diz aqui no verso 12 que Manassés se arrepende. Olha o que diz aqui. Em sua angústia ele buscou o favor do Senhor, o seu Deus, e humilhou-se muito diante do Deus dos seus antepassados. Verso 13. Quando ele orou, o Senhor o ouviu e atendeu ao seu pedido e o trouxe de volta a Jerusalém e a seu reino. E assim Manassés reconheceu que o Senhor é Deus. Então, minha amiga, se Deus perdoou Manassés por ter sacrificado os próprios filhos às divindades pagãs, Deus perdoa você pelo aborto que você cometeu. Agora, o detalhe é que você não se perdoou. E aí você vai precisar de uma ajuda psicoterapêutica para você aprender a perdoar a você mesma. Mesmo que você saiba racionalmente e tenha fé no perdão de Deus, e mesmo que você leia este capítulo aqui, é bem provável que você não se perdoe ainda. Então você vai precisar da ajuda de um bom psicólogo cristão para lhe dar dicas, auxílio, aconselhamento apropriado para você perdoar a você mesma. A partir do momento que você perdoar a você mesma, você vai sentir melhor o perdão de Deus por você. Deus já lhe perdoou. Agora, busque uma ajuda profissional para você perdoar a você mesma antes que você desenvolva aí algum sintoma psicossomático. E aí depois para tratar demora mais tempo, não é? Então busque ajuda, porque Deus na sua palavra tem textos de sobra para dizer o quanto Ele lhe ama e o quanto Ele está disposto a lhe ajudar a recomeçar. Ok, professor, muito bom. Bom, eu queria mandar um abraço especial para uma cidade toda especial. A cidade é de Caçador, no Paraná. Lá o pessoal está acompanhando o programa Na Mira da Verdade. Eu queria mandar um abraço para todo o povo aí de Caçador que acompanha o programa Na Mira da Verdade. Muito obrigado pelo carinho da audiência de vocês. E eu faço um convite para vocês. Conheçam uma igreja adventista aí em Caçador. Tenho certeza que o pastor Carlos vai estar lá de braços abertos para receber vocês, tá bom? E um abraço também para o senhor João Paulino de Cajati, São Paulo, que ligou para a gente aqui e falou: olha, eu não perco Na Mira da Verdade. Quero que você me mande um abraço, hein? Um abraço a você. E assim há muitos outros que pedem abraço, que vocês se sintam abraçados pelo programa Na Mira da Verdade. E já agradeço aí por você participar do programa e por você estar ligadinho com a gente aqui, tá bom? Bom, professor, essa pergunta aqui é interessante. Quero ver como é que você se sai dela. Quem mandou, deixa eu ver se tem um nome aqui. Foi o Mohamed. E ele disse, deixa eu ver. Não, desculpa, não, isso aqui é o que ele está falando no final, não tem o nome dele aqui. A questão é a seguinte: quem é o profeta profetizado por Deus a Moisés em Deuteronômio 18, 15 a 18? Segundo o texto, o profeta sairia dos irmãos dos israelitas. Logo, na lógica, não pode ser Jesus. Além do que, o profeta seria legislador e Cristo não foi um legislador. À luz da minha religião, o Islã, o profeta foi Mohamed. E aí, professor? Eu não sei. Tem o nome dele aqui? Vixe, eu não consigo falar o seu nome. Wassalam aleikum. Não, isso aqui é um cumprimento, né? Eu acho que é Salam aleikum. Deve ser algum cumprimento que eu não sei nem dizer, professor. Mas ele não botou o nome dele aqui. Afinal de contas, como que a gente pode responder essa pergunta para o nosso irmão que é Islã aqui? O profeta realmente foi Mohamed? Esse texto está profetizando sobre Jesus ou não? Olha, esse texto, querido amigo, olha, uma satisfação, viu, ter a sua pergunta aqui no nosso programa. Realmente esse texto é um texto messiânico que se refere a Jesus. Por quê? Deixa eu abordar a questão de Jesus ser o legislador. Tiago 4,12 fala que Deus é o legislador. E quando você estuda o texto bíblico, você percebe em João 1 a 3, por exemplo, Colossenses 2,9, João 10,30, que Cristo é Deus. Então Cristo é o legislador da lei, certo?
Agora, por que esse texto se aplica a Jesus e não pode aplicar-se a Maomé? Vamos deixar que o próprio Cristo responda. Vou ler para você João capítulo 5, versos 46 e 47. Se vocês crescem em Moisés, creriam em mim, pois ele escreveu a meu respeito. Visto, porém, que não creem no que ele escreveu, como crerão no que eu digo? Veja, Jesus, quando pega os escritos de Moisés, ele diz que Moisés escreve sobre Jesus. Jesus, quando interpreta os escritos de Moisés, ele em momento algum interpreta como Moisés tendo escrito sobre Maomé. Então, para nós sermos fiéis ao texto bíblico de Deuteronômio 18, temos que aceitar realmente como sendo um texto messiânico. Porque Jesus fala que Moisés falou a respeito dele, de Jesus. Tá ok? Mas nós podemos, depois você pode escrever para o Na Mira da Verdade, nós podemos trocar mais algumas ideias sobre esse assunto. Quero ter a satisfação de ajudar. E continue firme, meu irmão, na busca, viu? Que você tem feito pelas verdades, porque na sua religião muçulmana, Deus também tem coisas aí interessantíssimas, por meio das quais Ele quer revelar ao seu coração. E eu creio que você, sendo um muçulmano e estudando a Bíblia conosco, aí sim você vai perceber coisas espetaculares que Deus tem a ensinar a você. Assim como você vai ter a ensinar para nós também numa troca de diálogo. Tá bom? Que Deus abençoe a você, mas lembre-se, interprete Deuteronômio 18 à luz do que o próprio Cristo falou sobre Moisés, porque Moisés testemunhou sobre Jesus e não sobre um outro profeta. Muito bem, professor. Agora pelo Twitter aqui, a Camila de Lima diz o seguinte: afinal de contas, qual é o verdadeiro significado de Apocalipse 21 sobre o novo céu e a nova terra? Nosso futuro será na terra ou no céu? E aí, professor? Onde é que você vai morar, no céu ou na terra? Nós vamos morar, Tito, em ambos. Ah, mas como assim? Vou ajudar essa nossa amiga internauta, não é? Veja bem, o primeiro texto que nós vamos ler se encontra em João 14, 1 a 3. Ali em João 14, 1 a 3, Cristo disse o seguinte: não se turbe, ou seja, não se preocupe o seu coração. Creia em Deus, creia também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fosse, eu teria dito, pois eu vou preparar lugar. E quando eu for e preparar lugar, presta atenção no verso 3 agora, eu voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, onde Cristo está agora? No céu, né? Para que onde eu estou, vocês estejam também. Então, primeiramente, nós moraremos no céu. Tanto que em 1 Tessalonicenses 4, 13 a 18 é dito que na segunda vinda de Cristo, Ele vai arrebatar visivelmente tanto os justos vivos quanto os justos que serão ressuscitados por ocasião do segundo advento. Então, se serão arrebatados, é óbvio que irão para o céu. 1 Coríntios 6, 2 e 3 diz que os justos passarão um período julgando, não é? Entendendo a forma como Deus lida com o pecado e os pecadores. E de acordo com Apocalipse 24 e 5, este período é de 1000 anos. Então, com isso entendemos que se os justos vão para o céu e esse processo judicial é por 1000 anos, então o milênio é no céu. Depois, diz Apocalipse 21 e também no capítulo 22, a cidade santa desce do céu para fazer morada aqui. Então, um texto não exclui o outro, simplesmente se completam. E aí, quando a cidade santa descer, de acordo com Apocalipse 21, 1 e 2, vai se cumprir a promessa de 2 Pedro 3, 13, que diz o seguinte: nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos novos céus
e nova terra, nos quais habita justiça. Então, resumidamente, esta é a sequência. Não há uma contradição, né? Moraremos em ambos os lugares. O maravilhoso é que esse texto nos diz, né? Esse texto de Apocalipse 21, que quando a cidade santa descer para este planeta, o reino eterno de Deus será aqui. Apocalipse 22, 1 a 4 fala que Deus morará conosco. Isso indica que o nosso planeta será a capital do universo, não é? Porque o Criador morará aqui. Então será um privilégio muito grande do qual você e eu devemos fazer parte. Que promessa, né, Leandro? Grande Nós promessa. Vamos morar aqui numa terra restaurada e para sempre, para toda a eternidade. Acredite nisso. Estude a palavra de Deus, aprenda mais sobre essa esperança que tanto pregamos aqui e que queremos um dia estar todos juntos para toda a vida. Olha, eu queria agradecer muito por vocês estarem participando do programa. Tivemos aqui mais de 350 perguntas pelo SMS, mais de 150 pelo blog, no Facebook aqui tem mais de 300, enfim. Se a sua pergunta não foi pescada aí, não desista não, continue participando do programa, que a qualquer momento você vai poder estar com a sua pergunta na mira da verdade. Eu queria também agradecer aos amigos que vieram nos conhecer aqui no programa ao vivo. Queria mandar um abraço ali pro Márcio, pra Cláudia, pro Pedrão, dá um tchau lá pra turma, olha. Vocês estão aí na mira da verdade, obrigado por vocês estarem aqui acompanhando a gente, viu? Sejam muito bem-vindos. E se você um dia quiser vir conhecer a Novo Tempo, quiser vir conhecer o programa Na Mira da Verdade, ligue pra gente, vamos marcar, quem sabe você pode estar aqui pertinho da gente. Será um prazer para todos nós, tá bom? Professor, ainda nós temos aí 2 minutinhos. Essa pergunta aqui do nosso blog, quem mandou foi o Laércio de Cauacaia, Ceará, e ele diz o seguinte: por que os adventistas do 7º dia acreditam que Jesus e Miguel são as mesmas pessoas? Estou visitando uma igreja adventista, mas meus amigos pentecostais dizem que esta igreja está falando heresia ao afirmar isso. E aí, professor, Miguel e Jesus de fato são as mesmas pessoas? Isso não é uma heresia não, meu amigo? Não, pelo seguinte... Eu vou ler aqui só algumas personalidades. Eu tenho uma obra aqui que é muito interessante, que eu até vou indicar para o nosso telespectador no outro momento. Só para resumir, por causa dos 2 minutos, nós não cremos, queridos, que Miguel seja o nome de uma criatura. Cremos que o nome Miguel, no hebraico, ele é um desafio e é uma pergunta. Quem é igual a Deus? Nós cremos que é um nome de guerra de Jesus, que ele utiliza-se dele quando está num conflito direto com Satanás. E por que Cristo se utiliza desse nome? Porque em Isaías 14, 12 a 14, percebemos que era a pretensão de Satanás ser igual a Deus. Então, quando Cristo assume este nome, Miguel, ele está dizendo para Satanás o seguinte: olha, você não pode ser igual a Deus, eu posso ser igual a Deus porque eu sou Deus. Então, os adventistas não fazem de Jesus uma criatura. Simplesmente eles creem que este é um nome de honra, um nome de guerra de Jesus, que ele se utiliza quando está em conflito direto com Satanás. Por exemplo, Apocalipse 12, 7 a 9. Nós não cremos que é Miguel, uma criatura e seus anjos, lutando contra Satanás e seus anjos. O conflito entre o bem e o mal não é entre criaturas. O conflito entre o bem e o mal é entre uma criatura contra o seu Criador, que é Cristo. Agora, se disser que os adventistas são hereges por crerem que Miguel é um nome de honra de Cristo, então muitos outros autores têm que ser chamados de hereges. E um deles, que eu vou ler aqui só por causa do tempo, é Matteo Henry. Se você pegar o comentário traduzido pela Casa Publicadora das Assembleias de Deus, o comentário de Matteo Henry, você percebe que Matteo Henry, quando comenta sobre Miguel, ele diz que é um nome que é aplicado a Cristo. Então, por que chamar os adventistas de hereges e não chamar Matteo Henry de herege? Então, vamos ser sinceros, né? E não chamar os adventistas de hereges por causa de um nome honorífico simplesmente. Cristo é Deus no mais pleno sentido da palavra. Muito bem, professor. Com essa, encerramos mais um programa Na Mira da Verdade. E a gente se encontra na terça-feira que vem. E, de novo, você vai estar na mira, meu amigo. Vamos lá, meu amigo. Deus abençoe a você. Um abraço, amigo telespectador, amigo ouvinte da Rádio Novo Tempo. E nunca esqueça-se de uma coisa. Sempre que você tiver a coragem de perguntar a Bíblia,
vai ter a coragem de responder a você. Um abraço carinhoso e até logo mais. E aqui você já sabe, sempre as suas dúvidas, os seus questionamentos estarão na mira da verdade. Tchau.